Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus, que é a palavra de Deus, que é o Verbo encarnado no meio de nós, que é o coração do Pai inserido no meio de nós para nos arrebatar, nos atrair, nos plugar exatamente na santidade dEle, na vontade dEle e, acima de tudo, no amor dEle. Que este Deus que veio revelar o Pai seja louvado. Bom dia para cada um de vocês, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui, ligados no coração de Deus, plugado na essência plena e total de Deus, pela fé, para transmitir para aqueles que ainda não depositaram neste Deus toda confiança, que ainda não se abandonaram inteiramente a Ele, para que a sua fé cresça como fermento na massa, como fermento para crescer o bolo. A palavra tem esse poder. A palavra é poderosa. Ela convence as pessoas, ela estimula, ela incentiva. A palavra é bendita e quando ela é bendita, ela é capaz de transformar, converter todo aquele que a ouve, que a escuta e que a coloca em prática, assim como a maldição também pode transformar bons, muitas vezes, em maus. Por isso, Deus nos fala, Deus usa a sua palavra criadora, né? Num determinado momento, Deus usou sua palavra criadora para criar exatamente tudo aquilo que nós precisávamos. E essa palavra é o próprio Jesus, é o próprio Filho de Deus Pai, em nosso favor, que por todo o amor que Ele tem dentro de si, é que Ele quis partilhar conosco sua glória, quis partilhar conosco toda a sua intensidade de poder, toda a sua intensidade de humildade, toda a sua misericórdia que emana e desce a todas as suas criaturas, sem exceção alguma. E quando nós falamos em Deus, é preciso lembrar que a porta que nos leva a Ele é o primeiro dom teologal, primeira virtude teologal, a fé. A fé é a esperança e a caridade. São 3 virtudes teologais que falam de Deus. Eu preciso da fé e da esperança. Até o momento em que eu chego até Deus. Quando eu chego até Deus, eles são dispensados. Aí eu preciso viver e vou viver unicamente no amor de Deus, na intensidade da luz. Assim como a palavra é vista como luz. Assim como Jesus mesmo se auto-revela, dizendo no capítulo 8 de João, eu sou a luz do mundo, no versículo 12. Aquele que me segue não anda nas trevas. A cegueira física não tem o relevo da cegueira do coração, da ignorância de Deus, da rejeição da fé neste Deus que eu vivo dizendo invisível, mas real. Mas nós estamos falando durante todo esse percurso do mês de setembro
exatamente da Sua Majestade a Palavra de Deus, a Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Tão conhecida no mundo e tão pouco lida, tão importante e tão desvalorizada. Essa palavra que, se todos nós a tivéssemos no nosso bolso, as mulheres em suas bolsas, sempre ligado a ela, tal como nós somos ligados num celular, onde ele sempre tem que estar nas nossas mãos ou no nosso bolso, sempre ao alcance dos nossos olhos, como se fosse um objeto, como se fosse uma companhia, como se fosse algo que pudesse trazer para o homem a felicidade. Ah, se as pessoas tivessem este mesmo zelo, este mesmo amor, essa mesma dependência da Bíblia, como temos do celular. O mundo seria outro. A vida seria outra. A qualidade de vida não seria esta. Tudo teria uma cor, tudo teria cores vibrantes, tudo teria vida e vida intensa, porque assim como o mal é carregado e é conjugado pelo ser humano, o bem idem. O bem também, o amor também. Novos céus e novas terras só se darão quando o homem verdadeiramente se abrir e engravidar da palavra de Deus, da vontade de Deus, assim como Maria Santíssima se deixou engravidar plena e totalmente por Deus, para Deus e com Deus. E neste instante em que estamos despertando para um novo dia, é preciso começar o dia glorificando e bendizendo aquele que permitiu meu sono, minha noite de sono, que permitiu meu descanso, que permitiu que eu acordasse, que permite que eu viva, que eu tenha consciência, que eu trabalho, que eu tenho vigor, que eu tenho inteligência, capacidade para levar o pão para minha mesa e a mesa da minha família, para me sentir útil, para que a minha autoestima se levante, porque eu percebo que por Deus sou capaz, nele sou muito mais do que vencedor. E é diante disso que nós precisamos nunca nos desligar de Deus, estar sempre com Ele, de braços dados, olhos nos olhos, coração no coração, porque Ele caminha conosco, Ele determina cursos e, se nós obedecêssemos, nunca daríamos com os burros na água, ao contrário. Nós seríamos verdadeiramente pessoas vencedoras. Nós já teríamos o troféu nas nossas mãos, porque Deus sabe tudo e nós nada sabemos. É como se andássemos a palpadelas, como se andássemos noturnamente sem saber o que tem à frente. Por isso, muitas vezes caímos, tropeçamos, trombamos. E então, a palavra ela vem exatamente para iluminar, para ser lâmpada nos nossos pés, para determinar o caminho, iluminando, para que tenhamos certeza onde pisamos, para onde vamos, e acima de tudo, com foco que Deus determina dentro de nós, dentro das nossas vocações. E a nossa vocação, antes de todas elas, é amar. Antes de todas elas, é sermos discípulos de Jesus. E o discípulo,
Muitas vezes, quando ele é bom, é porque o mestre é excelente. Muitas vezes, o discípulo supera o mestre. E o próprio Jesus confessa isso. Aquele que crê verdadeiramente em mim fará milagres muito maiores do que eu faço. É Jesus, na sua humildade, sempre nos dando a chance de, pela fé, crescermos em estatura, graça, sabedoria diante dele e diante dos homens. Não para nosso engrandecimento e para nossa honra, mas não a nós, Senhor, não a nós, mas que toda glória seja dada a vós. Salmo 118, 113, exatamente. Quando falamos de tudo isso e discorremos sobre este assunto que muitas vezes afugenta pessoas, o assunto que se fala de Deus muitas vezes leva as pessoas a se afastarem, exatamente porque não querem comprometimento com Ele. Porque aquele que verdadeiramente se liga a Deus, ouve a Deus, tem uma causa e tem um efeito, tem uma consequência. O efeito é ouvir e a causa é a mudança. E muitas pessoas preferem ficar na mediocridade, preferem manter-se na mesmice, preferem exatamente ficar num conforto territorial, sem conhecer outras terras, outros lugares. Assim como Moisés sempre andava dentro das cercanias, que por 40 anos estava viciado. Quando ele foi além do deserto, ele encontrou a Deus. Ele falou com Deus. Ele visualizou Deus. E a vida dele foi transformada quando ele deu passos além do seu próprio deserto, além dos seus próprios limites pela fé. E para que a fé se mantenha ereta, para que a fé se mantenha firme, é preciso estar plugado na perseverança. Para que haja perseverança nas coisas de Deus, divinas e sagradas, é preciso estar junto e unido na fé. A fé e a perseverança caminham junto como ponto e vírgula. Jamais se afasta uma da outra, porque se afastar, se perde completamente tudo. Por isso, a nossa perseverança é algo tão importante. Mesmo contrariando nosso corpo, mesmo contrariando nossa vontade, nós devemos ter perseverança em ir ao encontro de Deus diariamente. É preciso ir ao encontro de Deus sempre na Eucaristia, que é o maior encontro do cristão com Cristo, que no Pai, pelo poder do Espírito Santo, vem a nós, na Rainha das Orações, que é a Santa Missa. É preciso perseverar exatamente na palavra de Deus, que todo dia a nossa igreja tão rica tenha a leitura do dia, tem o evangelho do dia, tem o salmo do dia. Para aquele que faz a liturgia das horas, nós temos para cada dia a leste divina, temos a palavra. Dentro da liturgia diária,
no mundo inteiro, na Igreja Católica, Apostólica, Romana e Mariana. E a palavra lida, meditada, refletida, vivida, buscada com sede, sedento como o Salmo 62, nos leva a um enriquecimento de sabedoria invejável aos eruditos, porque ninguém busca conselhos para pessoas dentro da moral, dentro do espiritual, dentro de um conselho para um crescimento, dentro dessas realidades já ditas. Ninguém busca em uma pessoa que não tem o cheiro de Deus, que testemunha que é de Deus. Por isso é preciso perseverar. O próprio Jesus nos diz: os que perseverarem até o fim serão salvos. É pela perseverança, no caminhar exaustivo muitas vezes, mas que sabemos que por amor a exaustão é prazerosa, que por amor o sol escaldante da viagem, os espinhos do caminho, as pedras que muitas vezes nos machucam os pés, o sobe e desce, a estreitura do caminho, nós sabemos onde nos leva. Nos leva à maior riqueza, a riqueza que o homem ainda desconhece. Nós conhecemos a riqueza mundana, nós conhecemos os valores mundanos, mas se soubéssemos, se fizéssemos uma experiência com o alto, certamente dali jamais sairíamos. Dali jamais sairíamos, deste caminho jamais sairíamos. É por isso que Deus só se mostra para aqueles que têm fé. Por isso que Ele exige de nós que confiemos, que abandonemos por inteiro nas suas providências, porque Ele nunca e jamais deixará faltar para nós, para aquele que o ama e confia, aquilo do qual nós necessitamos, aquilo do qual você necessita. O exemplo que eu te dou, eu recebia 2 salários por dia, e eu possuía móveis e imóveis, possuía joias caras, quantidade grande. E, no entanto, quando eu conheci esse Deus, fiz a experiência com Ele, simplesmente transformei tudo em um valor que foi distribuído. Fiquei no momento que eu consegui ficar livre do último objeto, do último centavo, de tudo aquilo que eu juntei durante 37 anos. Me senti livre, mas sorri confiante, olhando para o céu, disse: sou a pessoa mais pobre do mundo, mas em contrapartida mais rica, porque joguei todo lixo, terreno fora, para abraçar o verdadeiro Deus, abraçar o tudo e o Todo-Poderoso. Nunca mais me faltou nada. Nunca entrei no supermercado empurrando carrinho. Nunca mais deixei de trabalhar para trabalhar na messe, pregando,
rezando, visitando, vivendo uma vida literalmente cristã, dentro dos exercícios que a igreja me pede. E, no entanto, tudo aquilo que eu tinha e desfiz, Deus me restituiu. Tenho uma casa no lugar estonteante de beleza, possuo meu carro, possuo a minha comodidade, tudo que almejo dentro do necessário não me falta e ganho apenas um salário mínimo com um desconto de empréstimo consignado. E vejo a cada dia que isso são providências divinas. São providências divinas porque o próprio Jesus disse: o trabalhador merece o seu sustento e o salário. E quando nós trabalhamos tendo como ferramenta e tendo como profissão anunciar, desbravar sertões de corações duros, Deus nos recompensa. Deus não nos deixa faltar nada. Por isso, a mensagem de hoje é esta. Mesmo tendo tudo, abandone no coração tudo. Assim como Jesus fala, aliás, Paulo fala, quem casa vive como se não tivesse casado. Quem tem vive como se não tivesse. É preciso abnegar-se. É preciso abnegar dessa preocupação que te lateja noite e dia. É preciso abnegar desse estresse provocado exatamente por um vício de ir e vir incansavelmente em busca daquilo que você não perdeu. É preciso abnegar e desapegar das paixões mundanas, porque o coração é bandido e sempre apaixona pelo que não deve e não presta. É preciso abnegar de si mesmo. Sei que Deus me ama com loucuras, mas eu me sinto um verme pequeno. E é exatamente por eu sentir assim que sou tão amado por Deus, porque aquele que ensoberbece, Deus o despreza de mãos vazias. Aquele que é prepotente e se sente grande, é despedido de mãos vazias, sem nada. Por isso, essa mensagem para nos levar através da Bíblia, através dos exemplos que os santos nos deram, dos testemunhos que ainda são gritados aos quatro ventos a todo dia, num chamado, num gemido muitas vezes: venham, Deus funciona. Venham, porque Deus é real. Venham, porque Deus é misericordioso. Venham, porque Deus é bom. E esse chamado, muitas vezes, ele vem com soluços, com nó na garganta, porque muitos são chamados e gritados, mas são muito poucos que ouvem e seguem-no. Onde estão as Santas Teresinhas? Onde estão os Franciscos de Assis, as Madre Teresa de Calcutá? Onde estão a Irmã Dulce dos nossos tempos? Tantos cristãos lotam as igrejas, mas é tão difícil ver alguém em relevo. E o que fica em relevo não é aquele que é maior, é aquele que está nos pés dos outros. É preciso abaixar. É preciso descer. Cristão não sobe, desce. Por isso o convite está feito. Por isso a fala
na sua língua materna, inspirada pelo Espírito Santo, quer tocar como flecha seu coração, queimar sua alma e te atrair com alegria, para que você experimente e perceba que depois de fazer essa experiência do olhar de Deus sobre a sua miséria, a sua vida nunca mais será a mesma, terá o mesmo sabor. Louvado seja este Deus que te chama e que te ama. Para sempre seja louvado. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste e eu nada te neguei.